Fala galera, belezinha? Eu sou o Fábio, eu tô de volta depois de mostrar pra vocês a recente, porém grande e relevante rivalidade entre América e Tigres, os dois clubes mexicanos que mais conquistaram títulos na última década e que formam o chamado Derby do México, que se você quiser saber um pouco mais é só clicar aqui em cima nos cards. Afinal, essa é a série dos clássicos pelo mundo que permanece no continente americano, só descendo um pouquinho no mapa, né, pra América Central, mais precisamente pro futebol da Costa Rica. Mas antes de qualquer coisa, já sabe, deixa o like maroto aqui embaixo, marca seu amigo e sua amiga que curte o tema e se inscreve no canal pra gente chegar logo o quanto antes a nova meta que já é de 20 mil inscritos. E que se continuar assim dá pra bater ainda esse ano. Sem esquecer, é claro, de curtir a página lá no Facebook, tem novidade quase todo dia. E mano, é rapidinho, com o vídeo aqui, vai pra lá, deixa seu like, tamo junto. E também segue a gente no perfil do Instagram. Porque hoje é dia de falar sobre a maior rivalidade costarriquenha, ao menos no esporte da bola nos pés, envolvendo dois clubes dos chamados Los Tres Grandes, que como o próprio nome já diz, reúnem as maiores equipes do país, que têm grande inimizade entre si e costumam ser os principais candidatos ao título. Afinal, combinados, eles dividem 86 dos 103 campeonatos de futebol da Costa Rica já disputados até hoje, e geralmente acabam também nas 3 primeiras colocações. Além disso, nenhum deles foi rebaixado, tendo disputado todas as edições desde 1921 e seus torcedores constituem cerca de 80% da torcida no país. E é claro que eu tô falando do grande clássico do futebol costarriquenho, o glorioso embate entre Alajuelense e Deportivo Saprissa. A grande rivalidade do vídeo de hoje surgiu daquela forma clássica que todo mundo já conhece, com uma disputa básica pela soberania regional, né, a supremacia nacional. Mas ó, isso demorou um pouquinho para acontecer, tendo em vista que o principal campeonato da Costa Rica só foi iniciado em 1921. Até por isso eu preciso dividir a era dos clássicos no país em dois grandes períodos. O primeiro de 1921 até 1948, com o principal duelo do futebol costarriquenho sendo entre o Clube Esporte La Libertad, o primeiro a se profissionalizar no país e que atualmente disputa a terceira divisão nacional, e o Clube Esporte Herediano, que junto dos dois personagens do vídeo de hoje, faz parte do já citado Los Tres Grandes, sendo também o terceiro que mais conquistou títulos na história do futebol da Costa Rica, perdendo justamente para os formadores do atual superclássico costarriquenho, que tem de um lado os manudos da Liga Deportiva Alajuelense, que foi fundada no dia 18 de junho de 1919, e de outros morados do Deportivo Saprissa, que veio bem depois, no dia 16 de julho de 1935, e com a rivalidade nascendo logo no primeiro encontro oficial deles, lá em 1949, no dia 18 de outubro para ser mais exato, quando o Rojinegro venceu por nada menos que 6-5, que curiosamente foi o clássico com mais gols marcados até hoje, sendo bem aí que começa o segundo grande período dos derbys na Costa Rica, que viu o Saprissa dominar a década de 70, enquanto o Alajuelense deu o troco nos anos 90, com a disputa sendo no geral bastante equilibrada, e vai ser justamente sobre isso que eu vou começar a falar melhor a partir de agora. Apesar de os confrontos terem se iniciado em 1949, foi só no fim da década seguinte que as coisas ficaram mais acirradas entre eles. Em 1953, por exemplo, a dupla se enfrentou em 3 clássicos bem intensos, com uma vitória para cada lado, além de um empate. Já em 57, o Saprissa e a Alajuelense empataram em pontos na classificação final do campeonato costarriquenho, né, chamado de Primeira División, e o lado grená acabou ficando com a taça por conta dos critérios de desempate por ter um saldo melhor. E a partir de então as coisas foram se intensificando. Em 58, mesmo perdendo do grande rival na última rodada, o Rojinegro foi o grande campeão, com o troco dos morados vindo em 64, batendo o arquirrival por 3-2 fora de casa e faturando seu pentacampeonato nacional. Por falar em título, a primeira final aconteceu 2 aninhos depois, em 66. Isso porque os dois voltaram a terminar o torneio empatados, só que agora com o mesmo número de gols feitos e tomados, e consequentemente o mesmo saldo. Com isso, 2 partidas foram disputadas para decidir o então Comitê Nacional de Futebol, o campeonato daquela época, no Estádio Nacional, com o Alajuelense vencendo a ida por 1-0 e empatando o segundo jogo em 1-1, e com direito a gol no último minuto. Repetindo a dose em 1971, quando a dupla decidiu o campeonato nacional pela segunda vez, agora em final direta mesmo como previa o regulamento, e novamente com os manudos sendo campeões no Estádio Nacional, agora depois de vencer a ida por 2-1 e perder a volta por 4-2.
4-2, o que provocou uma espécie de prorrogação, já que o campeonato dessa vez não previa nenhuma decisão por saldo. E lá, Saprissa e Alajuelense marcaram um gol cada e levaram a disputa para as penalidades, onde os Alajuela venceram por 3-1 e ficaram com a taça, sendo esse seu então 12º título na história da competição. Aí as coisas não pararam por aí não, viu? O ano de 71 também marcou o primeiro encontro deles em uma competição internacional, a Taça dos Campeões da CONCACAF, que viu o Alajuelense golear por 5-1 na ida e até perder a volta por 3-0, mas seguir vivo na competição, até ser vice-campeão pro Cruz Azul do México. Mas lembra que eu falei que foi o Saprissa que dominou a década de 70? Então, nesse período ele até ficou à frente do rival no histórico geral e também emendou uma sequência de 6 campeonatos nacionais consecutivos, de 72 até 77. Mas não encarou mais nenhuma vez o Alajuelense em uma decisão de campeonato. Apenas por uma vaga no mata-mata, né, na disputa da extinta Copa Interclubes da ANCAF. Um campeonato que foi disputado inicialmente de 71 até 84 e depois de 96 até 2007. E que viu o Saprissa ser o grande campeão da edição de 72, depois de devolver a goleada por 5-1 sobre o grande rival. Antes de continuar falando dos jogos mais importantes e decisivos, vale destacar que em 77 o Alajuelense teve que usar a casa do maior rival, o estádio Ricardo Saprissa, em um clássico contra os Grená. Sim, o Rojinegro foi local no estádio do adversário e lá acabou perdendo por 3-0. Depois disso, a dupla não viveu grandes momentos assim na década de 80, conquistando apenas 3 títulos nacionais cada, e com a liga até faturando a sua primeira Conca Champions. Mas de fato, o derby em si não teve grandes episódios nesse período. Voltando com tudo nos anos 90, que apesar de ter o Alajuelense como grande protagonista no clássico, viu o Saprissa levantar muitas taças, como as 2 primeiras da Liga dos Campeões da CONCACAF, ultrapassando justamente o grande rival nesse quesito. Só que quando o assunto era final direta, bom, depois da participação da seleção da Costa Rica na Copa do Mundo da Itália em 90, as competições nacionais sofreram uma pequena pausa, retornando em 91 e com um formato um pouquinho diferente, mas que acabou registrando a 3ª decisão na história desse clássico, com o Alajuelense vencendo os 2 jogos, sendo o último no estádio do Saprissa por 1-0, sendo campeão pela primeira vez na casa do rival. Timberri marcó el gol de aquel partido en el cual llegaron 34.000 aficionados, una cifra récord. Algo que se repetiu em 92, com mais um título nacional dos Manudos sobre o Saprissa, que viu seus próprios torcedores quebrarem parte do estádio, apenas para paralisar a partida e impedir que o Rojinegro fizesse mais gols. Para minutos más tarde, tornarse en un disturbio que paralizó el encuentro. Y las mallas del lado sur del estadio Saprissa. O que acabou não adiantando de nada, né? Mas depois eles caíram na real e viram que a resposta tinha que vir mesmo dentro de campo. E ela veio de forma até que rápida. Bien lo hace Sarapiquí, para Michel Meyer, balón sobre Oscar Ramírez, aparece libre de marca, la pide Fonseca, también Meyer, el centro, disparo de cabeza de Meyer, la soltó el arquero. Uma conquista do título sobre o maior rival em 2 edições seguidas, em 93-94 e depois 94-95, ano em que o Clube Grená ajudou a eliminar o maior rival na fase de grupos da Copa dos Campeões da CONCACAF, mantendo esse bom momento e batendo de frente com o grande rival em mais uma semifinal, agora da já citada Copa Interclubes da CONCACAF, fazendo nada menos que 4-0 na ida e nem precisando do jogo da volta, que sequer foi realizado, né, para chegar à grande final, onde acabou perdendo por modesto Alianza de El Salvador, mas ao menos eliminou o Alajuelense, né? Que por sua vez voltou a ser campeão nacional em cima do Saprissa, agora na temporada 96-97, fazendo um grande jogo na ida e vencendo por 3-2, conquistando a taça na volta após o empate por 1-1. Y por lo rápido que Saprissa se adelantó, parecía que en este cobro de tiro libre, y luego Bernal Muniz en esta jugada que le roba la espalda a Jervis Drummond, y en menos de media hora era una finalista. Iba a llegar este golazo de Fonseca para Wilmer y de Wilmer para Dinamita Muniz, el hombre que solo estuvo 2 años en la liga, pero en los 2 salió campeón y en los 2 marcó en las finales.
Até que enfim chegamos aos anos 2000, em que as duas equipes dividiram 4 anos de domínio nesse clássico. De 2000 a 2003, com o clube superior sendo o próprio Alajuelense, que chegou a ficar 13 clássicos sem perder nenhum joguinho, e depois de 2005 a 2008, com as coisas sendo mais favoráveis ao Saprissa, que emendou nada menos que 20 duelos sem derrota para o maior rival. Sendo que nesse meio tempo também aconteceram mais duas grandes decisões, uma internacional e outra nacional, com destaque para Alejandro Alpizar, que jogou as duas e marcou em ambas as finais, atuando com camisas diferentes. Mas sobre isso eu vou falar melhor daqui a pouco. Entre essas disputas por título, houve outra final no campeonato costarriquenho, já sob o novo formato de clausura e apertura que a gente conhece bem, né? E lá deu Saprissa, que emendou uma série de 5 conquistas seguidas entre 2005 e 2008, sendo essa a quarta, com o clube Grená vencendo os 2 jogos por 1-0 e faturando seu então 27º título nacional. Jervis va con todo, gemelo, recuperó Jairo Arrieta, Arrieta mete centro, al pasado, ahora hacia atrás, oportunidad, llegó Armando Alonso. Algo que se repetiu na atual década, nas duas últimas decisões locais dessa história. Primeiro no torneio de verão de 2014, que viu os dois clubes empatarem sem gols no duelo de ida e o Saprissa vencer a volta por 1-0. La devolución de Daniel, Heiner Mora, el centro, Arau de cabeza. Eliminando depois o Alajuelense no torneio de inverno desse mesmo ano, onde também foi campeão agora sobre o Herediano, e voltando a faturar uma taça sobre o maior rival em 2015, novamente vencendo as duas partidas, agora por 2-0 e 2-1. Viene el tiro libre. Angulo levanta el centro, rechazo de cabeza, le quedó a Calva en el área, saca uno, tiró. Então técnico Carlos Watson conquistando seu primeiro título do campeonato costarriquenho em mais de 30 anos de carreira. E aqui é importante lembrar que a atual década registrou confrontos bem interessantes, mesmo que não valendo taça, como o empate com o maior número de gols já registrado nessa história entre eles. Ojo, ataca la Liga Deportiva La Juelense, arranca Soto, levanta centro, viene el segundo, el Coco, 1, 2 veces. Terminando em 4-4 no Estádio Nacional no dia 22 de setembro de 2013. Levantó y está haciendo un partido distinto. Ojo. Ojo, atacó el Saprissa, golazo. Quesada, comentario, Café Rey de la Variante. Básicamente lo que va a buscar, ojo. Peligrosamente, la tiene Johan Venegas, el servicio para Ariel, Ariel con Venegas con Alpizar, Jorge ingresa al área para gol, tiro. Saprissa 3, Liga 4, y así Quesada, comentario Café Rey, atacó el Saprissa, gol del Saprissa, Diego Estrada, gol del Saprissa, gol. Teve também o gol mais rápido já anotado em um superclássico costarriquenho, marcado aos 50 segundos de jogo por Mavin Angulo, do Deportivo Saprissa, na vitória por 3-1 em 2018. Além, é
é claro, da maior goleada de um clube visitante na história desse clássico, quando em 6 de outubro de 2019, o Alajuelense fez nada menos que 5-2 no maior rival. Em pleno estádio Ricardo Saprissa. E isso sem esquecer dos primeiros jogos disputados sem torcida, com portões fechados, por conta da pandemia de Covid-19. Com o primeiro deles acontecendo no dia 31 de maio de 2020, terminando empatado em 2-2. Em uma temporada que, curiosamente, viu os dois clubes serem campeões. O Saprissa no clausura de 2020, vencendo justamente o Alajuelense na decisão, batendo o grande rival por 2-0 e 1-0. Asisten a Bolaños. Y Bolaños, como no puede rematar, vuelve a asistir atrás a un Torres que con la calidad habitual del argentino la pone contra un palo. En el momento de más asedio, de más agobio, el más difícil en el partido para el Saprissa, bueno, los tres jugadores importantes de este equipo, de todo el torneo. E o Rojinegro no Apertura de 2020, batendo o Clube Grená na fase inicial e sendo campeão sobre o Herediano. Mas se você pensa que parou por aí, também teve troco dos manudos em finais. E bem na Liga da CONCACAF, uma competição tanto quanto recente, criada em 2017, e sendo disputada por equipes da América Central, Caribe e Canadá, dando vaga à charmosa Conca Champions, onde lá a dupla chegou com moral depois de passar por cima de diversos adversários e fizeram uma decisão de respeito, com Bolanhos abrindo uma marcador para os morados, mas vendo Sequeira empatar ainda no primeiro tempo. Centro está, gol! Gol! Sendo que depois, logo no início do segundo, Román e López viraram e abriram vantagem. O por su gran capacidad para centrar. Bueno, fue de remate directo. Otro remate de afuera por el tercero en la liga. El remate. Com Marvin Angulo, aquele mesmo, diminuindo no apagar das luzes, mas não sendo o suficiente para estragar a festa do grande rival, que conquistou essa nova competição pela primeira vez e deixou tudo igual com o Saprissa, ao menos nesse quesito. Por isso agora eu quero saber de você, vai pintar outra final entre os dois clubes na edição do Campeonato Nacional de 2021? Vale lembrar que enquanto o Alajuelense lidera a competição com 18 pontos, o Saprissa aparece em segundo com 5 a menos, 13, mas é claro que ainda falta muito pra gente chegar à fase de mata-mata, já que estamos apenas na 8ª rodada. Aí escreve também se você já conhecia essa rivalidade ou algum desses dois clubes. Pra mim o Saprissa já era um pouquinho mais conhecido, mas enfim, só deixar sua resposta, seus comentários aqui embaixo nos comentários. Porque agora chegou a hora bacana da gente saber quem leva melhor sobre quem. E pra começar, vamos ao título onde a vantagem é Grená, que começa levando a melhor no campeonato costarriquenho, a primeira divisão, com 35-30. E depois amplia isso ao nível continental, com 3-2 na Liga dos Campeões da CONCACAF e 5-3 na Copa Interclubes da ANCAF. Isso sem falar nos empates por 1-1 na Liga da CONCACAF e no extinto Campeonato da América Central. Já quando o assunto é histórico de confrontos, aí a vantagem continua com as mesmas cores, já que no total são 328 partidas entre eles, com 101 vitórias do Alajuelense, 127 vitórias do Deportivo Saprissa, além de 100 empates. E dentre todos esses duelos, é claro que existem aqueles mais marcantes, certo? E pra hoje decidi pegar duas decisões um tanto quanto recentes, de 2000 pra cá, sendo uma nacional e outra continental, que evidenciam bem essa rivalidade entre eles, além da relevância das duas equipes dentro e fora da Costa Rica. Então, sem enrolar mais, vamos a elas. E o primeiro jogo marcante de hoje fez a gente voltar um pouquinho no tempo, lá pro ano de 2004, que viu o Alajuelense igualar tudo na disputa pelo topo do continente, na grande decisão da Liga dos Campeões da CONCACAF. Talvez a final mais importante da história desse clássico, sendo a única nesse torneio e igualando a disputa no quesito títulos em 2-2. Como vocês viram ao longo do vídeo, o futebol costarriquenho é bastante tradicional nas competições da CONCACAF, com o Saprissa sendo bicampeão do principal torneio do continente em 1993
em 1995, enquanto o Rojinegro levantou a taça em 1986, depois de amargar 3 vice-campeonatos, né, em 71, 92 e 99. Mas como vocês também puderam ver, entre o fim da década de 90 e o começo dos anos 2000, os dois maiores clubes da Costa Rica ficaram um tantinho ausentes de grandes decisões fora do país, até retornarem com tudo no ano de 2004, com ambos chegando bem ao mata-mata, passando por Pachuca do México e Chicago Fire dos Estados Unidos pelo lado grená, além de San Jose Earthquakes dos Estados Unidos e Monterrey do México pelo lado rojinegro, fazendo assim a primeira e até então única decisão da Conca Champions na história desse clássico, que até começou de forma equilibrada, terminando em 1-1 no duelo de ida, mas que depois viu a liga despachar e aplicar uma baita goleada na volta, vencendo por 4-0 com gols de Ledesma, Alpizar 2 vezes Froilán y el recorte de el robo de Froilán, la tiene para gol, Alpizar tira, golazo e Lopes. Vamos al cierre con este centro arriba para gol, Juan Carlos, com o Alajuelense faturando então o bicampeonato e igualando tudo na disputa com o Saprissa, que também já havia levado o tão desejado caneco em 2 oportunidades. O que durou apenas uma temporada, é verdade, já que o clube grená foi campeão em 2005 diante do Pumas do México, retomando assim a dianteira nesse torneio. Por falar em dianteira, no campeonato costarriquenho, a primeira división, é o próprio Saprissa quem domina e há bastante tempo, mas que viu novamente entre o fim da década de 90 e o começo dos anos 2000, seu grande rival, o Alajuelense, encurtar essa distância, que chegou a ficar em 27-23 pro lado grená, com os dois voltando a disputar o título da principal competição do país no torneio de inverno de 2008, onde enquanto o Deportivo Saprissa vinha de 3 conquistas consecutivas na principal competição do país, o Alajuelense não sabia o que era levantar uma taça nacional desde a temporada 2004-2005, antes mesmo da competição mudar de formato e ganhar 2 edições anuais, o torneio de inverno e também o de verão, que atualmente viraram, assim como praticamente todos os países da América do Sul, os famosos torneio Clausura e Apertura. Mas enfim, falando especificamente do torneio de inverno de 2008, por terem terminado nas primeiras colocações de seus respectivos grupos na fase classificatória, Saprissa e Alajuelense foram direto às semifinais, onde bateram Pérez Zeledón e San Carlos respectivamente, chegando assim confiantes da finalíssima, que até começou com os rojinegros se impondo e vencendo dentro de casa com autoridade pelo placar de 2-0, abrindo grande vantagem achando que já estava tudo decidido. Foi quando a equipe grená acordou e só não fez chover na volta, acabando com a vantagem do rival em menos de 15 minutos, com gols de Alpizar, sim, ele mesmo, e Alonso, e se olvidaram de los hombres que estavam totalmente desmarcados. Alonso en primera instancia y Alejandro Alpizar de inmediato. Y cuando estábamos repitiendo este gol, cae exactamente el segundo. Menos de un minuto después, Armando Alonso llega con un servicio excelente, aquí está, finísimo, de Alejandro Alpizar, como se anticipa com lo necessário. E vendo depois, Arrieta, já no fim do duelo, dá o título aos morados. Armando pode abrir, agora por derecha, vai el centro al área, oportunidade! Depois disso foi o próprio Saprissa que voltou ao topo mais rápido, no torneio de verão no ano de 2010. Só que logo na sequência, ainda nesse mesmo ano, o Alajuelense voltou a conquistar um título e retornou ao caminho das glórias, né, voltando a deixar essa disputa muito equilibrada, que como vocês já viram, atualmente é de 5 taças de vantagem pro Saprissa. Mas também é importante lembrar que os dois são os atuais campeões nacionais. Bom, galera, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Um clássico bem curioso aí que deixaram nos comentários, um clássico costarriquenho. Acho que eu nunca tinha falado de futebol da Costa Rica aqui no canal, então fica pra vocês já deixarem também sugestão de tema pra outros vídeos, pra essa série e pra todas as outras do canal, sendo que eu não vou me alongar muito, então como já é de praxe no final, vou deixar a playlist dos clássicos pelo mundo pra vocês assistirem todas as rivalidades que eu já abordei nessa série, que já tá chegando no capítulo 200. Tem clássico nacional, internacional, como foi o caso desse, e também entre seleções. Então é nóis, tamo junto, se prepara que semana que vem já tem vídeo também bonitinho, um clássico argentino, já vou dar um spoiler aqui, mas é nóis, tamo junto, se inscreve no canal, divulga pros seus amigos pra dar aquela forcinha,
segue a gente no Instagram, né, pra dar aquele contatinho mais direto. E, mano, se você ainda conseguir, fica em casa e tamo junto. Fui!